Fala, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o canal Estudando por Questões, feito por mim, Alan Lisboa, e o doutor Daniel Ferreira. Vamos para mais um tema, beleza? O tema de hoje é dengue, certo? Só que a nossa abordagem, ela vai ser feita de uma forma um pouco diferente do que é encontrado pela internet, tá bom? A nossa abordagem ela é voltada 100% para a resolução das provas do Revalida INEP, certo? E a gente vai tentar focar no principal ponto dessa entidade nosológica que você precisa saber para resolver a maioria das questões do tema, certo? De antemão, já peço a você que está visualizando esse vídeo que, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Siga o nosso canal, certo? Ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações, né? Todo o nosso conteúdo gratuito. E comente aqui embaixo, é muito importante para a gente seu feedback, certo? Participe conosco aqui do canal, deixando o seu feedback para que a gente possa sempre estar melhorando e aperfeiçoando os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar mais um tema. De forma introdutória, eu já deixo aqui uma observação para vocês. Vocês precisam saber o tema, tá? Estudem o tema na íntegra, de forma antecipada, certo? Aprendam o tema, tá bom? E depois vejam esse vídeo aqui, que é voltado para as questões do Revalida, especificamente, tá bom? E aí, dessa forma, você vai conseguir tirar um aproveitamento maior do conteúdo. Todo o conteúdo aqui desse vídeo ele foi retirado desse manual que está aqui ao lado, o Manual de Dengue do Ministério da Saúde, tá bom? Tanto do diagnóstico e manejo clínico do adulto e da criança, a quinta edição de 2016, certo? O que vocês precisam saber para poder resolver as questões sobre dengue? O principal ponto é justamente a classificação do seu doente, tá certo? Você precisa classificar o seu doente. Conseguindo colocar ele em um dos 4 grupos, você precisa saber o manejo ou os principais pontos do manejo clínico do seu doente. Você conseguindo fazer isso, você vai matar aí a maioria das questões, certo? A maioria das questões de prova do INEP. Vou mostrar para vocês mais na frente. Então, vamos lá. A classificação da dengue, ela é dividida em 4 grupos, tá? Como está aqui abaixo, o grupo A, né? Grupo B, grupo C e grupo D, certo? Cada um deles com suas características e especificidade. De antemão já dá para presumir, né, que o grupo A é o mais simples, é o quadro mais simples, e o grupo D é o quadro mais complicado, certo? Então vamos lá. Quais são as características do grupo A? O que eu preciso saber para diferenciar? Primeiro, a gente vai dividir a dengue na classificação em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo A e B, e o segundo grupo é o grupo C e D, certo? E entre o grupo A e B, como é que eu vou saber qual desses grupos é o grupo do meu doente? Pela presença de sangramento espontâneo ou induzido, certo? Pesquisar o sangramento espontâneo induzido. Essa é a sua tarefa, tá bom? Como que você faz isso? Primeiro, ectoscopia. Você vai observar o seu doente, né? Se ele tem petequias, já chega para você com um quadro típico de virose, né? Está apresentando aquela febre baixa, está apresentando aquela prostração, está apresentando aquele mal-estar geral, dor retroocular, né? E tem petequias, isso é um sangramento espontâneo, certo? Então você já automaticamente classifica ele como um grupo B. Mas o meu doente ele não tem isso não, ele veio aqui pela dor, pela mialgia, pela artralgia, ele veio pela dor retroocular, ele veio pelo decaimento do seu estado geral e pela febre. Ok, quadro clássico, vamos lá. Tem petequias? Não tem petequias. Pois bem, lanço mão eu da prova do laço, certo? A prova do laço, vocês precisam dominar a técnica também, tá? O passo a passo. Talvez futuramente vocês encontrem aqui no nosso canal um vídeo explicativo somente sobre a prova do laço, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo aqui não, tá bom? A prova do laço, esse conhecimento vai lhe servir tanto na prova aberta da primeira etapa, que pode ser que apareça, tá?
uma questão sobre isso, como na segunda etapa, na sua prova prática. Existe a possibilidade também do INEP ele cobrar a realização de uma prova do laço, tá bom? Então, é muito bom, é muito importante você ter esse conhecimento, certo? Mas não é o foco desse vídeo, não. Os pacientes que você se deparar com o grupo A, ele não vai ter a presença de petequias, nem a presença de prova do laço positiva, tá? Que é justamente a indução do aparecimento de petequias, né? A prova do laço. Então, ele vai ser um doente que vai estar com os sinais os sintomas clássicos e sinais clássicos da dengue, tá? Mas vai ser um doente que tem uma chance de complicação muito, muito baixa. Então, você vai tomar todas as medidas de um atendimento realmente ambulatorial. Você vai passar para ele medicações sintomáticas, certo? Vai mandar ele para casa, tá bom? E vai orientar ele sobre os sinais de alarme, tá? Que a gente vai ver mais na frente no grupo C. Orientando ele sobre os sinais de alarme, você vai orientar também ele sobre a hidratação, tá? Que é um ponto muito importante, certo? E fazendo isso, você vai esperar que ele não volte, né? Porque se ele voltar é porque apareceu algum sinal de alarme, tá bom? Agora, passando para o grupo B, qual é a diferença para o grupo A? Justamente a presença dos sangramentos espontâneos ou induzido, tá bom? Se o seu doente ele fez uma prova do laço positivo, você automaticamente classifica ele no grupo B, certo? O grupo B já é um grupo que tem algumas particularidades, certo? O que você precisa saber para saber que o seu doente da questão, ele é do grupo B? O doente ele chegou para você apresentando petequias, então automaticamente ele é do grupo B, certo? Esse doente, ele pode ser um doente também que ele não tem petequias, mas ele tem condições especiais. Por exemplo, se o paciente apresenta qualquer tipo de doença crônica e tem os sintomas clássicos da dengue, você vai dizer que ele que é um paciente que tem uma condição especial. Por exemplo, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm doenças reumáticas, pacientes que são imunossuprimidos, automaticamente você já enquadra eles no grupo B. De forma mais objetiva, é muito difícil você pegar uma questão de prova que tenha pacientes no grupo A. É mais rotineiro, inclusive os dados eles mostram que não aparece paciente no grupo A nas questões de prova do INEP, tá? Geralmente você vai encontrar pacientes do grupo C ou D, mas grupo C são os mais corriqueiros, inclusive as questões que eu vou mostrar para vocês são ambas do grupo C, tá bom? Então, o nosso paciente aqui do grupo B, ele veio para você com petequias, ele é grupo B. Procura sinais de alarme, não tem? Grupo B. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou segurar ele um pouquinho na unidade, tá? Vou solicitar um hemograma para ele, para poder olhar o hematocrito, tá bom? E vou procurar nele sinais de alarme. Não tendo, eu vou fazer a orientação para ele do principal pilar no tratamento da dengue, que é justamente a hidratação, tá? Tanto o grupo A como o grupo B, a gente vai fazer essa hidratação de forma oral, tá bom? Vamos receitar sintomáticos, tá? Vamos orientar quanto a não automedicação, né? Ele não pode se automedicar pelo risco que o paciente corre de tomar alguma substância que tenha na sua composição, né? Tem muitos medicamentos que são compostos assim de várias substâncias. Então, pode ser que ele tome algum medicamento que tenha na sua composição o ácido acetilsalicílico, né? Que não é interessante nesse caso aqui, já que a gente está tratando de uma doença que vai causar alterações de coagulação, tá bom? Então, você tem que orientar ele que não se automedique, né? Você vai receitar para ele um sintomático que seja aceitável, como uma dipirona, um paracetamol, isolada, tá? Fórmula isolada, sem combinações, e vai mandar ele para casa, tá bom? Mas primeiro você, no grupo B, você vai solicitar um hemograma para poder ver como que está o hematocrito do seu paciente, principalmente, né? O hematocrito é seu ponto de referência. Mas não só isso também, você vai observar a hemoglobina, você vai observar as plaquetas dele, né? E isso vai lhe servir como referência. Por quê? Porque você precisa pedir, depois de você manter ele em observação clínica até sair esse primeiro hemograma, você vai pedir que ele retorne para você para uma reavaliação por meio do hemograma em 24 horas, para ter certeza que ele não vai estar com um hematocrito aumentando de forma progressiva, tá? Então, se ele não tem um aumento progressivo do hematocrito, ele ainda se mantém no grupo B depois de 24 horas e você vai tratar ele em casa também, certo? Agora, veja só. Esses dois grupos aqui, eles são hidratados pela via oral, certo? Como que é feita a hidratação por via oral?
certo? A hidratação pela via oral, nesses dois grupos aqui, ela é feita com uma quantidade de líquido bem abundante, tá? Anota isso, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas anota porque isso é importante, já entrou em questão de prova, tá? O total da hidratação e para você não se assustar, tá certo? Quando você vê valores tão altos de hidratação numa questão de prova, tá? A hidratação oral do adulto, começando do adulto, para a gente fazer uma escadinha aqui, fica mais fácil lembrar, você vai tratar o seu paciente com 60 ml de líquido por quilo por dia, certo? Sendo tanto para criança como para adulto, sendo 1/3 dessa quantidade de líquido dado com solução de reidratação oral, certo? 2/3 pode ser dado com qualquer outro líquido que ele venha tomar, água de coco, suco, etc. O que ele geralmente consome na dieta dele, tá bom? Os 2/3 finais. Isso até o final do dia. Mas o primeiro terço tem que ser com soro de reidratação oral, tá bom? Essa quantidade de líquido aí tem que ser com soro de reidratação oral. Tanto no grupo A como no grupo B. Tá? A criança ela vai ter uma especificidade, ela vai dependendo do peso dela, tá bom? Vai depender do peso dela, a quantidade de líquido que ela vai tomar. Então, se ela é uma criança que tem mais de 20 quilos, ela vai tomar 80 ml por quilo por dia, seguindo a mesma regra de 1/3 barra 2/3, tá bom? Que eu já expliquei. Se ela é uma criança que tem entre 10 e 20 quilos, aí ela vai tomar 100 ml por quilo por dia. Se ela é uma criança que ela tem menos de 10 quilos, até 10 quilos, né? Ela vai tomar 130 ml por quilo por dia. E como é que eu faço para decorar isso? Vai ter que decorar mesmo. Para você decorar, você faz assim, ó, adulto 60, certo? Criança maior que 20, 80, 60, 80. Criança entre 10 e 20, 100, certo? 60, 80, 100. E criança menor a 10 quilos ou até 10 quilos, 130, tá? Vai subindo de 20 em 20, certo? E na menor a 10 quilos são 130 ml por quilo por dia. Entendeu? Grave isso aí, anota, faz uma observaçãozinha aí, tá? Porque isso já foi cobrado em questão de prova, tá bom? Então, feito isso, vou dar ok aqui no nosso grupo A e grupo B, tá bom? Agora vamos para o grupo C. Sinais de alarme. No grupo C, você vai encontrar aqui alguns sinais de alarme, tá bom? E a diferença em relação ao grupo A e ao grupo B é que no grupo A você manda para casa, no grupo B você mantém a observação até o resultado do hematocrito, do hemograma, né? E no grupo C você interna, tá? Foi o grupo C, você interna. A maioria das questões de prova cobra o grupo C, tá? Então isso aqui você tem que saber de qual é salteado, tá bom? Quais são as duas características que mais aparecem nas questões de prova? A dor abdominal intensa, tá? Pode ser uma dor referida, muito forte. O paciente refere, na questão de prova vai ter desse jeito. O paciente refere ter uma dor abdominal intensa, grupo C, tá bom? Ou então, ao exame físico, o paciente faz defesa por dor abdominal intensa, grupo C, tá bom? A questão tem que falar dor abdominal intensa, tá certo? Ela não pode deixar subentendido, não, porque a dor é um dado subjetivo. Então, para ela lhe dar o dado que tem no protocolo do grupo C, ela precisa escrever para você dor abdominal intensa, tá bom? E o segundo dado, que é o que mais aparece nas questões de prova, é justamente o sangramento de mucosa. Tá? Apareceu sangramento de mucosa, geralmente esse dado aqui ele pode ser subjetivo, tá? Como é que ele mais aparece? Ele mais aparece da seguinte forma: paciente refere sangramento gengival. Paciente refere sangramento gengival. Então, se aparecer na sua questão um sangramento gengival é um sangramento de mucosa. Então, automaticamente, seu paciente é do grupo C. Mas ele tá consciente, orientado, normopneico, normocorado, eupneico, ele tá cianótico, ele tá com tudo excelente. Mas apareceu um sangramento gengival. Se ele tem um sangramento gengival, ele é grupo C, tá bom? Esse paciente aqui você vai internar ele, tá certo? Para poder fazer a hidratação dele por via parenteral, tá certo? Esse paciente aqui você vai fazer, vai pedir o hemograma dele completo, tá bom? Vai pedir todos os exames necessários. É obrigatório nesses pacientes aqui o hemograma completo, a dosagem de albumina sérica e transaminase. Isso é obrigatório, tá? Até aqui, até o grupo C, ainda não é obrigado você confirmar o diagnóstico mediante exames específicos para o vírus, tá bom? Até aqui não é obrigado ainda, tá?
Se a questão falar que é obrigado, não está correto, está errado, tá bom? Mas é obrigado você pedir um hemograma completo na admissão do paciente e fazer esse hemograma seriado para poder você ver se ele está tendo hematocrito progressivo, tá bom? Essa vai ser sua referência laboratorial. Tem que dosar também a albumina, sérica e as transaminases, de forma obrigatória. Há uma série de outros exames que você pode pedir também conforme necessidade, mas de forma obrigatória não, tá bom? Esse paciente aqui, ele vai ficar internado por pelo menos 48 horas, tá certo? Poxa, mas é tanta coisa no grupo C, você só vai falar isso? Eu só vou falar isso porque é isso que você precisa saber para resolver as questões de prova. Você vai ver mais na frente. Vamos lá, vamos falar do grupo D agora. Só uma observação aqui, ó, já ia esquecendo. A reposição volêmica, como eu falei para vocês, é feita com 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora, devendo permanecer acompanhado de internação até a estabilização. Isso aqui eu falei. No mínimo 48 horas, tá certo? Agora sim, grupo D. Grupo D igual a choque, tá bom? Seu paciente está chocando, grupo D, tá bom? É bem simples de você identificar o grupo D, que é aquele paciente que ele tá ruim, ele tá chocado, aquele paciente ali ele vai a óbito se você não intervir de forma efetiva muito rápido, tá certo? Então, esse aí é o paciente que você vai ter que fazer para não a sua medida a sua conduta não vai ser alterada pelo diagnóstico, tá bom? Porque é um paciente de choque, choque a gente trata como choque, né? A gente se preocupa com as causas, a não ser que seja uma causa muito visível, né? Um sangramento franco ali na sua frente, para você conseguir estabilizar seu paciente, você vai ter que conter aquele sangramento. Se a causa for outra, você primeiro vai tratar o choque, né? Você sempre vai tratar o choque. A conduta de choque é a conduta de choque, ela não é específica para dengue, tá bom? Então, é um paciente que está aí, ó, com extravasamento grave de plasma, tá? Levando ao choque, evidenciado pela taquicardia, principalmente, né? Tem extremidades frias, enfim, a clínica do choque. Não vou ler aqui para vocês, está na tela, né? Então vejam aí, ó, hipotensão arterial, cianose, né? Enfim, sangramento grave. E tem comprometimento de órgãos, tá bom? Esse paciente aqui ele vai ser acompanhado na sala de reanimação, né? Na emergência, na vermelha, né? Como a gente fala, né? E esse paciente também, de exame obrigatório, ele vai ter que fazer hemograma, dosagem de albumina sérica e transaminase. Os mesmos exames. Nesse paciente aqui, é obrigatório também ser feito nele a busca do diagnóstico do diagnóstico principal, ou seja, você tem que ter certeza que isso aqui é uma dengue hemorrágica, tá bom? Então, na primeira coleta de sangue, você já vai solicitar um desses exames, certo? E quando você solicitar, tem que ser específico, dizendo que precisa de um acondicionamento adequado, né? Menos 20 graus para realizar a sorologia, né? Se já tiver mais de 5 dias de doença, e menos 70 graus Celsius para realizar o isolamento viral ou PCR. E esse aqui é feito até o 5º dia. Então, se for o início da doença, você vai fazer uma PCR para o seu paciente, tá bom? Se já tiver alguns dias, né? Já tiver passado esse 5º dia, aí você vai optar pelo método sorológico, tá certo? Então é isso. Essas são as observações que você precisa saber, tá? Tanto de conduta como de classificação do paciente, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso cai na questão de prova para a gente, tá certo? Se você acompanhou até aqui, deixa aí nos comentários. Eu acompanhei, tá? Escreve aí embaixo para a gente saber que você acompanhou até aqui e que você vai matar a pau essa questão de prova aqui de forma bem fácil, certo? Se você preferir, pause aqui o vídeo, tá bom? Tenta resolver a questão de prova e em seguida acompanha aqui a minha explicação, tá bom? Vamos lá. A questão de prova é uma questão do Revalida de 2015 que fala o seguinte, ó. Em uma unidade de saúde da família, um adolescente de 16 anos de idade procura atendimento. Ele conta que há 3 dias está com febre de 37,9 graus Celsius e dores no corpo, especialmente na região abdominal. Ó, apareceu uma dor abdominal aqui, certo? Hoje ficou assustado, pois teve importante sangramento gengival. Ou seja, a questão, ela não falou para você dor abdominal intensa, né? Ela deixou subentendida aí qual seria a graduação dessa dor. Só que ela vem para você e ele diz assim, ó, seu paciente ele está no grupo C, porque ele tem um sangramento gengival, tá bom? Então esse paciente aqui é um paciente do grupo C, a gente já sabe disso, a gente acabou de ver isso. E vamos ver o que a questão cobra, né? O exame físico no momento está normal. Olha lá, a dor abdominal dele sumiu, né? Porque ele provavelmente esse abdômen aí foi palpado. E o exame estava normal. O teste do laço, ó, curiosamente, deu negativo, certo?
mas ele teve o sangramento gengival, então eu preciso considerar ele como grupo C, tá bom? Apesar da questão tentar tirar você aí, desviar o seu foco, né? Você já matou que é grupo C, né? Porque você viu esse vídeo aqui, você disse, pô, mas Alan foi lá e falou para mim que é grupo C se tiver sangramento gengival. Mas por que o teste do laço deu negativo? Bom, pegadinha, presta atenção, viu? Nesse caso aqui, ele quer saber o seguinte de você, ó. Qual deveria ser a conduta adequada em relação a esse paciente, certo? E aí, qual é a resposta? Letra A, orientar repouso domiciliar e hidratação oral, pois não existe sinais de alarme. Letra B, solicitar um hemograma, pois o quadro de leucocitose indicará a gravidade da doença na fase aguda. É a leucocitose que indica a gravidade? E aí, o que a gente conversou? Letra C, solicitar internação hospitalar, pois a fragilidade capilar associada à dor abdominal indica a gravidade da doença. Ou letra D, solicitar sorologia para a dengue e aguardar o resultado para instituir o tratamento, orientando repouso e hidratação oral em casa. E aí, o que você responderia? A resposta dessa questão aqui, o gabarito, é internar o paciente, tá bom? O paciente chegou para você com um dado, um sinal de alarme, certo? Sangramento gengival. Eu tenho que internar esse paciente aqui, tá bom? Porque ele é um paciente que tem um risco de complicação. Ele tem que ficar internado por pelo menos 48 horas, certo? Matamos a questão de forma fácil, se você tem o conhecimento, pois é a única alternativa que manda você internar. Olha que coisa interessante, ó. Ele manda você solicitar sorologia de dengue para você poder instituir um tratamento. Isso aqui não se faz, né? Você não pode depender de um resultado laboratorial para poder você tratar. Principalmente se você for obrigado a solicitar, porque é um paciente do grupo D, né? Ele vai estar em choque, vai estar chocando, então você tem que fazer alguma coisa. Não dá para esperar, né? Por isso que não é a letra D, e muito menos mandar ele para casa para fazer hidratação oral. Isso aqui não tem cabimento, né? A letra B manda você solicitar um hemograma, porque a leucocitose não é a leucocitose que vai ser sua medida, seu parâmetro aqui. Vai ser o hematocrito, né? O avanço progressivo do hematocrito vai falar a favor de hemoconcentração. Esse vai ser o seu parâmetro, e não a leucocitose, tá bom? E orientar o repouso e hidratação oral, pois não existe nada de alarme. Isso aqui é a conduta de qual grupo? Qual grupo que é a conduta disso aqui, certo? A conduta desse aqui é o grupo A, tá certo? E nosso paciente ele está no grupo C, por isso que ele tem que ser internado. Ficou fácil agora? Vamos para frente, vamos ver mais uma questão aqui. Olha só essa. Uma questão agora do Revalida 2020 e tal, mais recente aí, para a gente testar o nosso conhecimento, tá bom? Olha só. Só uma observaçãozinha aqui, ó. Nessa questão aqui, por ser um adolescente de 16 anos, essa questão aqui foi uma questão que apareceu na prova de clínica médica, tá bom? E essa questão aqui apareceu na prova de pediatria. Então, assim, veja que o tema, ele cobra da mesma forma em duas especialidades. Então, você está estudando um tema, certo? Focado em duas especialidades diferentes e conseguindo matar um tema para duas provas diferentes, né? A gente sabe que tem um número de questões por especialidade no Revalida. Então, você está matando um tema duplo para duas especialidades. Vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Uma pré-escolar com 4 anos de idade é atendida no pronto-socorro com história de febre alta, 40 graus, há 3 dias, indisposição e dores no corpo, vômitos e diarreia. No momento, queixa-se de dor abdominal intensa, olha só, dor abdominal intensa, grupo C, beleza? Mas vamos continuar lendo. E contínua. Em seu exame físico, os resultados foram os seguintes: frequência cardíaca de 120, tá taquicárdica, frequência respiratória de 25, um pouco, taquipneica, temperatura axilar de 37,5, ó, já não está mais com febre, mucosas úmidas, coradas, anictéricas, ausculta cardíaca e respiratória normais, abdômen levemente distendido, doloroso, difusamente a palpação, sem sinais de irritação peritoneal. O fígado dela está palpável, a 3 centímetros do rebordo costal direito. Há petequias esparsas e exantema maculopapular em face, tronco, membros superiores e inferiores, incluindo palmas das mãos. Suas extremidades estão aquecidas e bem perfundidas. Foi realizado um hemograma que apresentou os seguintes valores: hematocrito de 45, está aumentado, um valor de referência de 37 a 40, uma hemoglobina de 15,2, valor de referência de 12 a mais ou menos 1,5, né? Está aumentado também, ela está hemoconcentrada. Leucócitos totais de 3.500, está bem baixo, né? Bastões de 2%, segmentados de 50%, linfócitos de 30%,
Monócitos 10%, eosinófilos 8%. Plaquetas de 50 mil também está baixo, né? Então tem uma alteração aqui da coagulação, certo? Quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta dessa paciente, certo? Veja só, se você tem um conhecimento do tema, você notou aí, como você já tem agora, né? Que essa paciente ela tem uma dor abdominal intensa, tá? E tá falando a favor de um quadro de virose, que tem alteração da coagulação, né? Então, assim, você precisa ler isso aqui e pensar em dengue, tá? É um possível quadro de dengue. Claro que dá para a gente colocar outros possíveis diagnósticos aqui, que não vale nem a pena mencionar, mas você precisa pensar em dengue, tá bom? Feito isso, a gente vai. Quando você ficar assim, eu não tenho certeza, poxa, parece dengue. Poxa, mas será que não é uma outra doença? Vamos olhar as alternativas agora, porque pelas alternativas ele induz o seu raciocínio da questão, tá bom? Vamos lá. Letra A, chikungunya. Observação e hidratação parenteral com soro fisiológico 0,9%. Letra B, Zika. Internação hospitalar e hidratação parenteral com soro fisiológico 0,9%. Letra C, dengue do grupo B, observação e hidratação oral com a reavaliação clínico-laboratorial. E letra D, dengue do grupo C, internação hospitalar e hidratação parenteral com soro fisiológico. Então aqui ele faz o seguinte, ele já disse para você que é uma virose e que é uma dessas arboviroses, certo? Dengue, Zika ou chikungunya. E aí, qual dessas aqui é que faz o quadro que foi descrito ali? É a chikungunya e a Zika? Não é, né? A gente sabe que não é. Então, você vai diretamente ficar entre a dengue e do grupo B e grupo C. Só que aí você conhece os sinais de alarme. Essa paciente, ela tem sinais de alarme? Ela tem sinais de alarme, né? Ela tem dor abdominal intensa, tá? Pelo menos esse, tá bom? Então, aqui a resposta vai ser dengue do grupo C. Muito fácil, tá bom? Essa questão. É o tipo de questão que você não pode mais errar agora, tá certo? E aí você ganhou mais um ponto na sua prova, tá bom? Você identificou o sinal de alarme, tá certo? É a única alternativa que tem como pré-requisito o sinal de alarme, tá certo? Dengue do grupo C, tá bom? Então, é isso, beleza? Dessa forma, espero que você venha a resolver todas as suas questões de dengue que venham a cair no seu Revalida. Eu sou Alan, tá certo? Muito obrigado por assistir até aqui no nosso canal, Estudando por Questões, beleza? Até a próxima. Fica com Deus.